Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, que é @tvseculo. Eu sou o Vitor Taveira e o assunto da semana é Ricardo Ferraço larga na corrida à sucessão do governo estadual. É isso aí, já começou a articulação para 2026, você vai saber mais no próximo bloco. Ainda vamos ter o giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana, um dos assuntos mais falados da política capixaba nos últimos dias é a projeção do vice-governador Ricardo Ferraço do MDB para começar a construir sua candidatura para a sucessão do governador Renato Casagrande, que é do PSB, em 2026. Ele disse: "Estou pronto para ser candidato a governador", foi uma declaração do Ferraço para a imprensa, tornando pública a possível candidatura que já era comentada nos bastidores da política capixaba. Dias depois, o Ferraço deixou a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, uma pasta que ele comandava, para ter maior liberdade de se movimentar na construção de sua candidatura, ainda na condição de vice-governador e com a presença constante nas diversas atividades e articulações da política capixaba. No lugar do Ferraço, quem assume a secretaria é, curiosamente, outro nome cotado como possível candidato ao governo, o Sérgio Vidigal, do PDT, que já concorreu ao cargo, inclusive, em 2006, quando foi derrotado em primeiro turno pelo Paulo Artung. O Vidigal não concorreu à reeleição para a Prefeitura da Serra, alegando questões familiares, e consegue aí um espaço, com o governador Renato Casagrande para manter sua visibilidade e as articulações para ter o seu nome ainda em voga para as eleições de 2026. O próprio Renato Casagrande apontou que o Ricardo Ferraço seria um candidato natural ao cargo, já que, caso o atual governador seja mesmo candidato ao Senado em 2026, ele precisaria se descompatibilizar e deixaria o vice terminar o mandato, sendo então o governador em exercício durante o período eleitoral. Mas o Casagrande deixou claro que o vice vai ter que batalhar e se construir como melhor alternativa para a sucessão, tendo o Casagrande declarado que existem outros nomes no páreo para representar uma candidatura de situação que contaria com seu apoio. Entre eles, o Casagrande cita o próprio Sérgio Vidigal, os prefeitos de Vila Velha e Cariacica, o Arnaldinho Borgo, do Podemos, e o Clério Sampaio, que está de saída do MDB para a União Brasil, respectivamente, e também outros 2 deputados estaduais e líderes partidários, que são o Gilson Daniel, do Podemos, e o da Vitória, do PP. Esses aí são bem menos cotados no mercado político para esse cargo máximo do Executivo Capixaba, mas o Casagrande colocou eles aí no páreo, até porque tem interesse em agradar e ter esses 2 partidos no seu bloco, no bloco que vai constituir uma candidatura para sua sucessão. No seu intento de angariar apoio nessa empreitada, o Ferraço, inclusive, nessa mesma semana, somou forças, uma jogada que envolve outra eleição, que é a eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. No encontro em Brasília, que incluiu o presidente nacional do seu partido, o atual presidente da Assembleia Legislativa, que é o Marcelo Santos, do União Brasil, declarou apoio ao Ferraço como candidato à sucessão e confirmou aí a fidelidade do seu partido ao governo do Casagrande. Embora próximo do governador, nas últimas eleições o Marcelo Santos chegou a apoiar candidaturas municipais que vão na contramão do líder do Executivo Estadual. Um desses casos é o apoio que ele fez ao Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos, prefeito que foi reeleito em Vitória e é possível candidato ao governo no campo de oposição para 2026. Com essa aliança, com esse apoio ao Ferraço e reafirmação do apoio ao Casagrande, o Marcelo Santos fechou o cerco aí novamente para sepultar as movimentações do deputado estadual Vandinho Leite, do PSDB, que tem sido aliado fiel do Casagrande, e tentou pela segunda vez construir uma candidatura para a presidência da Assembleia Legislativa e novamente, antes mesmo da eleição, ter sua candidatura desidratada em favor do Marcelo Santos. O Vandinho foi então indicado agora como novo líder do governo na Assembleia, uma espécie de prêmio de consolação, e deixa aí o caminho aberto para a reeleição do Marcelo Santos na presidência da Casa. Voltando ao Ricardo Ferraço, ele é ex-senador, ex-deputado estadual e federal,
é filho de um dos políticos mais tradicionais de Cachoeira de Itapemirim e do estado do Espírito Santo, né, o Teodorico Ferraço, que em janeiro agora, aos 87 anos, assumiu seu 5º mandato como prefeito do município. Com a política desde o berço, o Ricardo teve uma carreira ascendente, né, desde o início dos anos 90 até 2018, quando, assim como o Magro Malta, ele foi derrotado na sua tentativa de reeleição ao Senado. O Ferraço chegou também a ensaiar uma candidatura ao governo do estado em 2010, quando ele também era vice-governador, mas na gestão do Paulo Artung. E no fim das contas, quem assumiu a candidatura governista foi o Casagrande, venceu com facilidade essas eleições, mas depois, né, rompeu com Artung, né, rompeu com ele. Por ironia, foi o próprio Casagrande que resgatou o Ferraço, né, depois de uma cachapante derrota para o Senado, e colocou novamente o Ricardo como vice-governador a partir de 2022. Com boas relações com os grandes empresários capixabas, Ricardo Ferraço ainda é visto com alguma desconfiança sobre a viabilidade eleitoral do seu nome para a candidatura ao governo, tendo em vista o maior apelo popular de alguns nomes consolidados, né, como o Vidigal e figuras que estão aí surfando nessa onda de renovação geracional e comunicacional, como é o caso do Arnaldinho Borgo, além de candidatos, né, de oposição, como tem o caso do Lorenzo Pasolini e outras candidaturas que poderiam colocar aí o Ricardo Ferraço em apuros, caso fosse, né, o candidato do governo. O fato é que, vice de 2 governadores, o Ricardo Ferraço é um elo de comunicação, não só entre o governo capixaba e o grande empresariado, mas também podemos ver aí como um elo entre Artung e Casagrande, né, que são inimigos na política, mas são muito amigos aí do mesmo empresariado, que dá as cartas nos seus governos por meio da influência de entidades empresariais como a Fins, Fecomércio e ES em Ação. Então, amigo do meu amigo é Giro de Notícias. Eric Musso é o novo secretário de governo da gestão Pasolini em Vitória. Presidente estadual do Republicanos, o novo gestor vai substituir Regis Matos, que atuava interinamente, e essa mudança também aponta para 2026. Outra notícia é que a Prefeitura de Muqui decreta calamidade administrativa e financeira, mas a gestão do prefeito Camarão do PL ainda não deu detalhes sobre o que motivou essa medida. Prefeito de Afonso Cláudio enfrenta suspeitas sobre atentado e ponte irregular. O Luciano Pimenta, do PP, começa aí um mandato bem conturbado. Ele também responde por ação eleitoral movida por um adversário, e uma investigação da polícia desmentiu suposta tentativa de homicídio contra o prefeito. Aumento de salário em 15 municípios capixabas é contestado pelo Ministério Público de Contas do Espírito Santo. Em Vila Velha, por exemplo, a nova lei foi aprovada com o argumento de corrigir erros da primeira versão. 5 cidades capixabas são cobradas por ações para prevenir desastres. O Tribunal de Contas dará 180 dias para esses municípios apresentarem seus planos em relação a essa questão. Nosso segundo bloco de notícias sobre movimentos sociais, manifestação no centro de Vitória pede reativação do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar. O banquetaço reuniu entidades da sociedade civil e mandatos parlamentares. A atualização do plano de manejo de Jacareíma preocupa ambientalistas. Entidades alertam sobre riscos de urbanização do ambiente natural após reforma realizada ali pela prefeitura. Abre aspas aí para a próxima notícia: queremos debater o projeto do Mergulhão de Camburi. A obra está prestes a começar, mas a proposta ainda não foi apresentada aos moradores da região. Especialistas da BHP se contradizem em julgamento sobre crime de Mariana. A análise é da defesa dos atingidos em julgamento sobre o caso lá na Inglaterra. Indígenas cobram soluções urgentes para a barragem rompida em Aracruz. A comunidade destaca risco de inundação e pede medidas para acesso e proteção. Na TV Século, que se acompanha aí também nos canais do Século Diário no YouTube e Spotify, estudiosos apontam novas formas de privatização do que é público. O Merci Fardim e o Helder Gomes explicam sobre apropriação de empresários. E no domingo, às 9 horas, entra no ar o programa Pocando pelo Mundo com a escritora e atriz Elisa Lucindo, uma capixaba que conquistou o Brasil com a arte. Ela fala de sua trajetória, recita um poema inédito e fala também do festival literário que está organizando
em Itaúnas, anunciando em primeira mão convidados nacionais e internacionais. Lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos aqui está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Você pode entrar lá assim que terminar o programa para aprofundar mais no que mais lhe interessa. E vamos agora com as atrações culturais, com o bloco de rolê. Nesse fim de semana, o Agito em Vila Velha continua com os últimos dias do festival Delírio Tropical. No sábado e no domingo, as programações começam de manhã e vão até a noite. No sábado tem Bloco da Ju, Elaine Augusta, Herança Negra, PTK, Jefinho Faraó e outras atrações. E no domingo, Leozinho, Banda de Congo Beato São Benedito, Bateria da Mug, Flávia Mendonça e ainda as outras atrações. Você pode conferir toda a programação no festivaldeliriotropical.com.br. Toda a programação é gratuita na Arena Armada, ali na praia de Itapuã, em Vila Velha. Indo mais para o sul, nesse sábado, lá em Iriri, no balneário, que é um balneário de Anchieta, acontece o festival Muqueca Pop. Vai começar às 15 horas na praia da Areia Preta e vai ter show de artistas como Macucos, Dan Abranches, Douglas Lopes, Samba Soul, Arte Samba. Programação também gratuita e com outras atrações. Em Vitória, no último final de semana da Arena de Verão em Camburi, vai ter shows de Pracatum e Tatal, no sábado, a partir das 20 horas, e Marcelo Ribeiro e Fala Mansa no domingo, um pouco mais cedo, a partir das 18 horas. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, reportagens de Elaine Dalgobo, Lucas Schwina, Maria Friedrich e Fernanda Kozemenko. Gostou do programa? Mande sua sugestão, sua opinião, curta, compartilhe, ajude a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br e siga já os canais do Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio para receber em primeira mão esses nossos conteúdos multimídia. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana sobre uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.